A equipe da TV Liberdade veio até aqui o setor de endemias do município de Pacajus. Olha, os informes que nós temos, na verdade, eu acho até meio, assim, preocupante. Mas quem poderá falar sobre esse caso é justamente o coordenador de endemias, o Eudes Nepomuceno, na verdade, que relata pra gente, Eudinho, qual a real situação. Muita gente hoje em dia se preocupando muito com a Covid, né? O que já é muito preocupante. Mas estou esquecendo também de alguns detalhes, como por exemplo, olhar a sua residência, como está a sua residência, se tem algum acúmulo de água, né? E o pessoal às vezes passa despercebido por esse setor, né? Bom dia. Bom dia, Chico Neto, aos telespectadores aí da TV Liberdade. Chico Neto, realmente nós estamos passando uma situação que a gente começa a ter uma preocupação por conta das notificações que nós começamos a receber, né? E os primeiros casos confirmados de dengue também. Então, Chico Neto, realmente a gente precisa nesse momento ter uma união, né? Tanto o poder público quanto a população, e ter um entendimento de que se nós não tivermos essa parceria, se nós não tivermos a consciência de entender que se não houver essa consciência de que a população é a mola mestre de que pode combater o Aedes aegypti. Por que eu estou dizendo isso, Chico Neto? Porque, como eu costumo sempre falar nas minhas participações aqui com você, Chico Neto, é o seguinte: nós sabemos que o agente de endemias, ele passa em uma média de 2 meses de uma visita para outra. Então, o que acontece? Nesse intervalo, Chico Neto, se as pessoas, se os cidadãos, se eles não tiverem a consciência de estar sempre fazendo uma inspeção na sua própria casa, de cuidar daqueles depósitos que eles acumulam água, então com certeza, Chico Neto, nós vamos ter problema. E aí, as pessoas, eu tenho recebido muitas ligações, muitos áudios de WhatsApp, cobrando o carro fumacê, e aí eu quero deixar aqui, né, de forma bem clara para a população. Nós já enviamos uma solicitação de inseticida para o governo do estado, em virtude do número de notificações que nós recebemos, porém, o que nós recebemos foram 10 litros de inseticida, pouquíssimo, Chico Neto. Eu quero aqui dar um exemplo para que fique claro aqui para a população. 10 litros de veneno para a gente utilizar no carro fumacê seria como se nós fôssemos trabalhar uma média de 80 quarteirões aqui na cidade. E aí eu posso pegar, para ficar mais claro ainda para a população, o seguinte exemplo. O bairro do centro, nós temos aproximadamente mais de 100 quarteirões. Ou seja, se nós pegarmos só o centro para trabalhar, nós ainda iríamos deixar aí uma média de 20 ou 30 quarteirões sem ser trabalhado. E aí você multiplique isso pelo total de quarteirões, pelo total de bairros que nós temos aqui no nosso município, né? Nós temos aí um total aproximadamente de mais de 40 localidades, incluindo as localidades urbanas e rurais. Então, Chico Neto, realmente é algo insignificante esse volume de inseticida que nós recebemos. Porém, e aí é importante a gente deixar claro para a população, nós temos 2 tipos de inseticida. Nós temos o inseticida que é o Cielo, que nós utilizamos nessa aplicação espacial, que é aonde nós utilizamos com o carro fumacê e nas bombas costais. E nós também temos um outro tipo de inseticida, que esse inseticida é o inseticida residual. Esse já é mais específico para aqueles pontos que nós chamamos de IPE, né, que são os pontos estratégicos, onde existe a maior probabilidade do mosquito se desenvolver, que nós chamamos de berçário do Aedes. Por quê? Porque são locais onde tem muita sucata, tem muito ferro velho, tem muito material reciclável, e aí a probabilidade de haver ali uma chuva e acumular água é muito grande. Então esse tipo de inseticida, esse residual, que é o chamado Fludora, ele age por um tempo maior, porém ele é mais nocivo. Então, por esse motivo, nós não podemos utilizar ele no carro fumacê, porque ele é bem mais nocivo do que o Cielo. Só para você ter ideia, o Cielo, ele tem uma composição que é até aromatizada, tem um cheiro de hortelã, de menta,
Então, ele é menos nocivo. E aí nós recebemos do Cielo apenas 10 litros. Então, Chico Neto, hoje, para a gente utilizar o carro fumacê, não tem a mínima condição, porque nós temos que fazer bloqueios de transmissão pontuais, aonde existe essas notificações. E aí, qual é a estratégia que nós estamos adotando nesse momento? Como nós sabemos da situação que o município está passando hoje, né, com a restrição, não só o município de Pacajus, vale salientar, mas todos os municípios do nosso país, que eles receberam uma resolução, né, do governo federal, do setor das arboviroses, que diz que nem todas as residências o agente irá entrar, né, e eu já dei outros exemplos e eu vou reiterar aqui. A residência que o agente de endemias ele está apto a entrar, e aí o proprietário da casa ele, né, tem que entender que isso não é uma determinação nossa, mas sim uma determinação do próprio governo federal. O agente ele só poderá entrar na residência onde naquela residência haja um acesso independente da casa, um acesso que seja por fora da casa. Por que, Chico Neto? Para que não haja o contato nesse período de pandemia, tanto para colocar a vida em risco do agente como da pessoa que está lá. Pois a gente sabe que hoje em dia existe a dificuldade até de receber visita nas casas dos nossos próprios parentes, que dirá receber a visita de um agente que visita aí uma média de 30 casas, né? Então, Chico Neto, a gente está passando por esse momento, mas a gente quer tranquilizar, né? Pede de verdade a atenção da população, o compromisso, e também a responsabilidade, Chico Neto, de se fazer parceiro nesse momento, porque se nós não tivermos união, realmente o trabalho vai ficar muito difícil de ser realizado. No que diz respeito à parte técnica do trabalho, que é o trabalho especial naquelas residências que nós recebemos as notificações, é que eu quero só pegar para... Pois não, fica à vontade, né? Porque mostrando inclusive até como é feito esse trabalho, é uma espécie de triagem, né, Eudinho, podemos dizer? Como eu posso mostrar aqui, Chico Neto, aqui, ó. Aqui, certo? É uma notificação que nós recebemos, certo? E aqui, ó, como você pode ver, tá aqui, ó, o bairro Buriti. Juntamente com essa notificação, quando a gente recebe uma notificação aqui do núcleo de epidemiologia, nós realizamos um trabalho, Chico Neto, que é o chamado trabalho especial. Esse trabalho especial, tá aqui o boletim, certo? Então, como é que nós realizamos esse trabalho? Nesse trabalho aqui, nós visitamos a casa, certo? Que foi notificada, e visitamos 2 casas para a direita e 2 casas para a esquerda. Para quê? Para que a gente possa identificar ali aquele possível foco, né? E dependendo da situação, a gente faz até uma área mais abrangente, dependendo da circunstância que foi encontrado na casa. Então, Chico Neto, assim, nós estamos fazendo o nosso trabalho, a gente sabe das dificuldades nesse momento que está realmente um momento muito complicado de se exercer a nossa função de agente, de combatente do Aedes, por essa questão de entender que as pessoas também, né, muitas das vezes elas como é que eu posso dizer, elas negam a entrada, né, do agente, elas não querem aceitar, elas recusam a entrada do agente. Então a gente pede que nesse momento que as pessoas elas fiquem mais sensíveis a essa situação, porque, pessoal, existe um outro agravante que eu quero dizer para vocês. Nós sabemos que hoje existem vários laboratórios particulares, como também hospitais, pessoas que têm planos de saúde, e hoje aqui nós temos um total de 36 notificações, Chico Neto. Essas notificações elas estão divididas aí, espalhadas por vários bairros. Nós temos Banguê 1, nós temos Aldeia Parque, nós temos Aldeia, nós temos Croatá 1 e 2, nós temos bairro Dedé Gama, nós temos no interior a Pauliceia, a Base, Buriti dos Esmeros. O que quer dizer uma representação como essa aí? Chico Neto, aqui no caso, por exemplo, na medida em que chegam os casos suspeitos nas unidades de saúde, é feita essa notificação, e aí na notificação ela é abordada alguns sintomas que a pessoa está sentindo, e aí encaminhado para que, orientado para que faça o exame de sangue, e esse exame de sangue, o que caracteriza
a positividade da dengue, aí no caso é a questão das plaquetas, né? Existe um percentual de plaquetas que a pessoa, quando está naquele nível abaixo, então já é uma característica de que a pessoa ali possivelmente está com dengue. Então, Chico Neto, o que é que acontece? Essas notificações, elas saem do posto de saúde e vai até a epidemiologia, a coordenação de epidemiologia. Lá ela é inserida no SINAM, que é um sistema integrado, né, com o Estado, e nesse programa ele nos dá o norte também, nos dá o aval para que, dependendo daquele número, seja avaliado lá pelo próprio Estado o número de notificações, e posterior a isso eles façam a liberação mediante o nosso pedido tanto do inseticida como larvicida, como eu falei anteriormente. E aí, Chico Neto, o que eu quero pedir para a população entender? Nós estamos vivendo um momento no hospital que é um momento muito crítico, né? Nós estamos aí com essa questão, né, da superlotação no hospital pela questão da Covid. E aí as pessoas, elas precisam entender o seguinte: a dengue, a zika e a chikungunya, elas têm as suas complicações, ela pode matar, e a gente pede que as pessoas entendam que nesse momento que a gente está vivenciando a Covid, a pandemia, nós precisamos ter muito mais cautela ainda no que nós temos que fazer dentro da nossa casa, no que diz respeito ao acúmulo de água. Por quê, Chico Neto? Porque nós podemos ter aí um confronto de, como é que eu posso dizer? Um confronto de doenças, como nós já temos hoje o hospital já superlotado, já foi criado uma ala específica ali no municipal, para dar suporte. E você imagina, Chico Neto, se a gente não tomar os cuidados devidos e a gente começar a ter que encaminhar pacientes com dengue para o hospital, então pessoas que vão ter aí um número de plaquetas muito abaixo, que vão precisar ficar internadas. Então realmente é uma situação muito preocupante, né? E a gente pede à população que tenha consciência, que entenda que se a gente não assumir as nossas responsabilidades, vai ficar difícil, Chico Neto. Acho que foi uma explicação muito ampla, inclusive até pertinente a questão do momento que vivemos. Nós estamos num período chuvoso, onde que na verdade o Covid-19 está aí batendo a porta, e acima de tudo eu queria te agradecer e mais uma vez pedir à população para que colabore, né? Chico Neto, com certeza. A gente estava aqui, antes de você chegar, eu estava aqui vendo a mídia que nós vamos encaminhar hoje para começar a rodar no carro-som, né? Porque a gente sabe que existe uma cultura muito forte aqui no nosso município, também da divulgação através de carro-som. E aí é importante para as pessoas entenderem, porque não adianta nesse momento as pessoas quererem jogar a responsabilidade apenas para nós que fazemos o nosso trabalho aqui como carro-chefe do combate ao Aedes aegypti. A gente sabe da nossa responsabilidade, a gente sabe do que é competência nossa, mas a gente precisa também compartilhar nesse momento as responsabilidades e pedindo um apoio à população. Porque se nós não tivermos, Chico Neto, o apoio, o que eu digo em relação ao apoio? Se você tem um entendimento do dia que passa o carro do lixo, então não jogue lixo no dia que o carro não passar, porque um dia ou dois ou até mais, se o carro não passar, aí você vai ali poder comprometer ali aquela sua rua, né? Ou então até mesmo o bairro. Então a gente se preocupa, Chico Neto, com esse tipo de situação, e a gente pede que a população mesmo entenda. A gente vai fazer um cronograma de atividades para que a gente possa cada vez mais estar tentando fazer esse bloqueio de transmissão e fazer com que a gente tenha o mínimo de sequela possível aqui da dengue nesse período aqui que é tão complicado, Chico Neto. Obrigado, Edinho. Eu agradeço aqui a participação, né, e a oportunidade de dizer que estamos aqui à disposição, Chico Neto. Ok, está aí o coordenador de endemias, Eudes Nepomuceno. Eu acho que é muito importante, gente. O que ele falou aqui, né, tem tudo a ver com o atual momento em que vivemos, e é como ele bem falou, um detalhe muito interessante. Hospitais aí estão sobrecarregados na questão da Covid. E chegando a questão da dengue aí, complica ainda mais. É a mais pura realidade. Com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.